Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu trago para vocês uma pessoa que representa na tecnologia, no mundo dos negócios, é uma figura que representa muito nesse meio, que é Magno Maciel. Magno Maciel, muito bem-vindo. Não é a primeira vez a Natal, não é? Não é a primeira vez, mas primeira vez aqui contigo, é um prazer a gente poder estar aqui trocando essa ideia. Prazer é nosso e Magno Maciel aqui em Natal para realizar o primeiro bootcamp em IA aplicada, que vai ocorrer agora na próxima sexta e sábado. E Magno tem uma história muito robusta na parte de inteligência artificial. Participou do OpenAI Research Group e também é diretor do mestrado internacional em IA da Faculdade Hub do Grupo Primo. E também é destaque nas principais iniciativas educacionais em inteligência artificial da América Latina, já tendo capacitado mais de 100 mil alunos. É isso tudo mesmo? Olha, é o que dizem os números. Se é fake news ou inventado pela IA, não sei. Mas, de fato, a gente tem abraçado essa bandeira, né? E você sabe bem como é que é, né, Hiroshima? A gente tem olhado a inovação, olhado a tecnologia e como ela transforma diferentes segmentos. Então, educação geralmente é o primeiro tijolo dessa construção. E, de fato, a gente tem se esforçado para levar isso nos mais diferentes formatos. Magno, eu costumo dizer que na história a gente observa que sempre depois das grandes crises da humanidade, a gente teve um boom de inovação que exigiu mudança de comportamento das pessoas e isso causa angústia. E estamos passando por um momento de pós-crise que foi o pós-Covid, pós-pandemia. Você acha que isso está ocorrendo agora, nesse exato momento? Concordo. Tanto a evolução quanto a angústia que você também trouxe. Toda vez que a gente é confrontado com algo novo, primeiro, a reação fisiológica é essa, né? A gente talvez fique receoso, a gente fica um pouco mais questionador, a gente entra no modo de defesa. E talvez pela primeira vez na história, nós, enquanto espécies, o Homo sapiens está sendo colocado como talvez não mais a espécie mais inteligente deste planeta. E a nossa soberania depende da nossa capacidade intelectual. Foi assim que a gente se colocou à frente das demais espécies. Então, é curioso, né, o quanto que agora a gente está vendo a IA, primeiro, nos substituir. Isso é fato. A gente está sendo substituído parcial ou integralmente pela tecnologia para muitas atividades. E a gente pode falar um pouco disso, as questões positivas e também negativas dessa substituição, desse sucateamento que algumas ocupações estão sofrendo. E ao mesmo tempo a gente está vendo o quanto que nós seremos amplificados por tudo isso. Na pesquisa, no desenvolvimento, na criatividade, enfim, na prestação de serviço. Então é um momento, eu diria, a gente é muito felizardo, né, de sermos contemporâneos de tudo isso que está acontecendo. A gente que viveu informática, internet e agora IA. Acho história para contar, né? Eu vou mais além. Eu digo que o nosso Google era a enciclopédia que ficava na estante estante de Mogno na nossa sala, né? Eu era aquele aluno nerd, e isso eu nunca vou esquecer. Talvez eu tenha dificuldade de explicar para meu filho isso um dia. O quanto que eu sofri bullying na minha sala, porque veio uma vez, isso na quarta série, veio um representante da Barça. Eles visitavam as escolas, lembra? Bem vestido, com um cartãozinho do crediário para você comprar e passava na sala e eu levei aquilo para casa. E eu pedi de aniversário para minha mãe uma Barça. Só que não é a coisa mais inteligente para você fazer na frente dos seus colegas que você vai sofrer bullying. Era melhor pedir um Atari, não era? Era melhor pedir um videogame, uma bola de futebol, enfim. Mas olha o mundo que a gente vivia, né? E naquela época, e aí você fez uma leve pincelada aí, os prós e contra que a gente vai... E a gente está aqui, né? Eu não sei quando você vai ver esse podcast, mas a gente está no mês de setembro, setembro amarelo.
Então, lá no final, a gente vai começar a falar um pouquinho também dos efeitos, do impacto disso tudo na saúde mental também. A gente não pode estar aqui só vendendo o que é bom, mas também discutindo o que possa. Tem um amigo meu, Magno, não sei se você concorda, ele diz: a tecnologia é a tecnologia, o que vão fazer com ela é culpa de quem faz. Você concorda com isso? O fato é que a IA, assim como outras tecnologias que a gente chama de propósito geral ou alicerçais, quais são elas, né? Você tem a internet, a eletricidade, que são recursos sobre os quais nós não utilizamos diretamente. Por mais estranho que pareça, você não usa a IA diretamente, você não usa a eletricidade diretamente, você usa os derivados. E é justamente nessa camada dos derivados, que a gente chama de ferramentas ou aplicações, que é onde tem essa oportunidade para as questões positivas e negativas. Então, o que eu acho que é um raciocínio, eu não diria errado, mas eu acho que ele é limitado, puxa, nós não deveríamos dar espaço para a IA porque ela pode trazer questões negativas. Mas, puxa, a internet também traz coisas negativas. A eletricidade nos permitiu fazer coisas ruins. A Revolução Industrial também trouxe. Todas as evoluções, é claro que tem um aspecto onde o humano distorce o objetivo primário para outro. É tentar enxergar o saldo de tudo isso. Acho que a grande discussão hoje na humanidade é entender, puxa, esse desenvolvimento ele vai nos trazer que tipo de saldo? Isso tem a ver com algo mais positivo ou negativo no final do dia? Isso que você falou é fenomenal porque o reverso a gente também percebe. Eu costumo falar nas minhas palestras, Magno, quando houve o bombardeio de Hiroshima, sem trocadilhos, pôde-se perceber o efeito da radiação no ser humano, porque ninguém ia submeter uma pessoa à radiação sabendo que era maléfica. E isso proporcionou o desenvolvimento da radioterapia que mata o câncer. Os sonares que foram patenteados depois do naufrágio do Titanic para detectar submarino na guerra se transformou no ultrassom que dá o diagnóstico, não é isso? E o gás mostarda, que foi utilizado como arma de guerra e que inclusive vitimou Hitler e que tirou ele da Primeira Guerra do campo de batalha, foi o primeiro protótipo dos quimioterápicos na história da humanidade, porque os soldados que eram expostos ao gás mostarda tinha leucopenia, então começou a se utilizar nas leucemias, que era o aumento dos leucócitos. Então a gente tem crise trazendo desenvolvimento, mas a pergunta que eu gostaria de novo de repetir para você, você acha que em algum momento a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico contribui para reduzir o bem-estar ou o IDH da humanidade? Olha, primeiro, acho que é interessante isso que você comentou, né? Esses efeitos de serendipidade, né? Que é aquela história de você mira em uma coisa e descobre outra. Muita gente, muitos pesquisadores acreditam que a IA vai ser a tecnologia que mais vai proporcionar momentos de serendipidade. Ou seja, você criou algo com uma certa intenção e aquilo se reverteu em algo muito mais benéfico, com muito mais derivadas não previstas inicialmente e que são fantásticas. Eu acho que a gente vai ter esses momentos eureka inesperados. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de conteúdos tóxicos, e isso era uma coisa que na OpenAI se dedicava muita energia, se dedica ainda muita energia sobre isso. Dado que a gente está falando de algo que tem uma capacidade cognitiva, intelectual, criativa, analítica, que são algumas skills, né, algumas habilidades muito poderosas, a gente está falando de um mundo onde algumas atividades negativas também vão ser amplificadas. Então imagina que hoje, para você causar desinformação, nunca foi tão fácil. Para você ser um cybercriminoso, também nunca foi tão fácil. Quando a gente pega os modelos de fronteira, modelos que são o estado da arte, né? Quando a gente fala de modelos de linguagem, que hoje já alcançam patamares intermediários de risco, ou seja, nível alto, para ameaças biológicas, porque eles conseguem ser uma forma de mesmo alguém que não é um PhD em determinado tema se torne um especialista junto com a IA. Então imagina que alguém que não detenha conhecimento suficiente para manipular vírus ou bactérias ou até proteínas, enfim, a ponto de criar armas biológicas, essa pessoa, com a IA, ela se torna
algo muito mais poderoso. Então, essas discussões é um território completamente novo, né? A gente está começando a ver algo completamente novo. Aqui no Brasil, eu costumo dizer que está sendo interessante, a gente vai percorrendo aí os eventos, enfim. O que eu mais ouço é, imagina ano que vem na eleição. Como vai ser? Porque a IA tem um fator de persuasão muito forte. Ela reproduz algo que a gente já não consegue mais discernir se é orgânico ou artificial, se é real ou não. Então, tem gente que até brinca que na Copa, lembra? A gente ia no aeroporto, o pessoal falava assim, imagina na Copa como é que vai ser. Não tinha essa frase, imagina na Copa? Isso. Agora virou, imagina na eleição, né, com IA. Então, são novos desafios. E talvez a melhor característica do ser humano é saber evoluir cada vez com desafios novos. Se a gente não tiver mais desafios como humanidade, a gente estabiliza e para de crescer. Então, teremos essa nova fase de evolução. E a gente ainda não entrou no assunto IA, tá certo? Eu acho que ele tá só orbitando em volta. Ele está assim como um satélite. Tá orbitando. Eu queria só fazer uma comparação, Magno. A gente lembra quando a internet surgiu, que a gente falou até quando estava na rádio, internet era uma coisa só de nerd mesmo, né? Na década de 90, ou então de grandes empresas de tecnologia, como a gente falou. Mas a IA não é assim. E pelo que a gente vê, a geração 40 mais, 50 mais, talvez seja mais adequada para utilizar a IA pelo seu linguajar e pela sua capacidade de elaborar textos que comandem a IA. Você concorda que essa visão está correta ou não? Faz muito sentido, assim. Eu tenho acompanhado muito esses programas de aplicação de IA nas empresas. E aí, desde startups, pequenas, médias, enterprises, isso que você falou é um diagnóstico preciso, porque na prática, eu falo que alguém que já liderou, alguém que já teve alguém ao seu lado, que precisou dar instruções, que precisou orientar uma pessoa que acabou de ser contratada para executar uma função, alguém que já foi até um professor para alguém, ou seja, teve a missão de transferir àquela pessoa algum conhecimento, alguma orientação, essa pessoa tem mais facilidade de interagir com modelos de linguagem. Porque o modelo de linguagem ele depende de instruções. Agora, alguém que nunca teve essa posição, alguém mais novo, alguém no começo de carreira, alguém que ainda está numa trajetória inicial, ela não entende ainda qual que é esse papel de eu ser, né, o indutor dessas instruções. De que forma que eu deveria deixar claro o que eu quero. E aí você ainda entra com o fator do imediatismo. As gerações mais novas, elas têm esse efeito do conteúdo imediato. E todo mundo quer resolver as coisas com a bala de prata, né? O que eu mais vejo é alguém se frustrando com a IA, fala, poxa, mas ela não resolveu o que eu queria. E quando você vai ver a solicitação, fala, pô, mas aqui você não queria uma tecnologia, você queria algo que já está na esfera do misticismo e da bruxaria. Isso. Você já quer algo milagroso. Então, isso que você comentou, para mim, eu resumo que é o dilema do restaurante. O que é o dilema do restaurante? Imagina que se você chega num restaurante que você nunca foi na sua vida, ao sentar à mesa, você chega para o garçom e fala, meu amigo, estou com fome, resolva. Isso é uma péssima instrução. Coitado do garçom, que vai tentar resolver esse problema. O máximo que ele vai trazer é o prato do dia. Ele vai trazer alguma coisa, mas assim, a probabilidade dele acertar suas preferências, o seu gosto, o ponto da carne, as suas muito boa restrições essa analogia, alimentares, muito boa. é muito pouco provável. Então, esse uso da IA, e aí trazendo isso que você comentou, ele exige alguma maturidade de você orientar, de você trazer contexto, de você dar a ela devidas instruções, eventualmente até de você fatiar o problema. Não é porque você tem na sua equipe alguém que é um PhD que você deveria chegar para ele e falar, tá aqui, ó, entre aspas, o estou com fome, resolva. Não, você tem que coordenar, concatenar as ações. Então, um pouco disso que a gente tem que agora reaprender. Talvez essa seja uma das habilidades mais valiosas daqui para frente, é você ser um líder de IA. É você colocar a IA para trabalhar a seu favor, só que de uma forma correta. Certo. Agora vamos entrar um pouquinho no tema inteligência artificial. Eu queria que você falasse para quem está nos escutando de onde surgiu esse termo, quais os tipos de IA que nós temos hoje, de forma bem simples, para leigo.
Porque tem gente que diz, eu não vou usar nunca esse negócio de IA. Ele já usa. Ele nem sabe. Ele nem sabe. O que é uma inteligência artificial analítica, o que é uma genética, de uma forma bem, vamos dizer assim, fácil de quem está nos escutando entender. Assim, a gente, a não ser que você viva numa caverna e olhe lá, você já indiretamente está dependente de recursos de IA. Só de você passar o seu cartão de crédito numa compra, existe do outro lado um algoritmo que avalia a probabilidade daquela compra se parecer com uma fraude ou não. E se ela achar que se parece com uma fraude, a compra não é autorizada. Essa IA já manda em você, se ela determina se você vai fazer aquela compra. Por isso que bloquearam o WhatsApp hoje de Alex. Provavelmente uma IA pensou que ele estava mandando mensagem para fazer algum golpe, né? Para quem não sabe o contexto aqui, o nosso amigo Alex fez uma tentativa de criar um grupo do WhatsApp com centenas de pessoas e do outro lado você tem um algoritmo que fica observando o comportamento. E tá aí uma coisa que a máquina é boa. Ela é boa em identificar padrões. Se você deixasse uma pessoa para ficar observando todas as milhares e milhares de tentativas de criação de grupos de WhatsApp ou de compras no cartão de crédito, a gente não tem um olhar tão sensível e muito menos a capacidade de administrar um volume tão grande de dados. Então, primeira coisa, a IA ela nasceu para isso. Ela nasceu para ser uma máquina que reproduz de uma forma eficiente, escalável e legítima uma ação até então inerentemente humana. Isso não é novo. A IA só parece nova porque de 2022 para cá a gente começou a ser impactado pelas versões produtizadas dela. Estou dando um produto que você abre no seu celular ou no seu computador. Mas isso existe desde a década de 50. Alan Turing, pai da computação, talvez foi um dos primeiros a identificar ou de tangibilizar essa questão de que a máquina pode ser um reprodutor de atividades inerentemente humanas. E quando ela faz isso de uma forma igual ou melhor do que a gente até pode chamar isso de inteligência. Esse termo IA surgiu algumas décadas depois, a gente teve vários eventos, né, ao longo do século passado que são simbólicos com relação à evolução disso. A IA, lógico, ela esteve sempre muito compassada com o avanço da própria computação, porque ela faz parte desse ecossistema, claro. Mas da década de 90 para frente, a gente começou a ter uma aceleração, principalmente nos modelos preditivos, o que hoje a gente chama de IA clássica, né? Essa IA nova, que a gente agora se encanta, né? Quando ela escreve, quando ela cria um vídeo, quando ela cria um áudio, uma imagem, já que ela está gerando algo, ela recebeu esse nome de IA generativa. E por tabela, né, criou-se a IA generativa e por tabela ela rebatizou sem querer a IA que veio antes. A gente chama agora de IA tradicional, tudo que veio antes. Eu, por exemplo, comecei a estudar IA, inteligência artificial, na verdade, redes neurais, ali por volta de 2004, 2005, e a gente ainda nem sonhava com as capacidades da IA generativa, os métodos de machine learning, da forma como a máquina incorpora os padrões estatísticos daquilo que para nós é algo tão valioso que é a linguagem, era inimaginável. Então, quando nós vemos todos esses recursos que hoje estão disponíveis, eu vejo eles como se fossem alicerces. Então, imagina que a gente está construindo vários alicerces, que são esses modelos, e em cima desses alicerces é que vem as construções, é que vem as ferramentas, é que vem os recursos que a gente está começando a usar no nosso dia a dia, né? Mas é uma estrada longa já. Ok. E a gente estava até conversando antes, né, que a gente sempre tem os alunos de medicina que estão totalmente angustiados porque estão com medo da IA. A IA vai tomar o meu lugar. Eu costumo dizer a eles o seguinte, olhe, profissões em que eu preciso dar dados para que eu obtenha uma resposta para tomar uma conduta, isso tende a ser feito pela IA. Tem até uma frase muito famosa de 2019, que não foi feito só para a medicina, mas sim para toda a área profissional. O que puder ser substituído pelo computador, será. Isso é lógico, né? Inclusive, o capitalismo eu falo que é imperdoável para isso. Ele busca eficiência. Então, se há um caminho mais eficiente, é aquela história. É o caminho. A água sempre vai achar um caminho mais fácil. O passionalismo se acaba, né? Então, assim,
Nós vimos uma publicação de um artigo da Microsoft, né, elencando, né, Magno, quais eram as profissões mais ameaçadas. E umas que estão menos ameaçadas é justamente a que precisa de cuidado, de ato inteiramente humano. E eu dizia isso há alguns dias. A odontologia, ela vai demorar muito ainda para, não estou dizendo para o diagnóstico radiológico, para outras coisas, mas para o ato em si, o estudo da Microsoft comprova isso. Você concorda? Eu concordo. E eu acho que assim, muita gente acaba balizando essas questões do risco de substituição de ocupações muito pela questão física. O médico ele não vai ser substituído porque a mão de um cirurgião... Isso não é verdade. Bom, e aqui não vou ensinar o padre a rezar, né? Na verdade, a habilidade motora da máquina ela é muito superior à do homem, né? Se você pegar o que a robótica hoje já é capaz de fazer com a precisão ali, que nenhum ser humano na face da Terra jamais teria. Mas não é esse o aspecto. Não é a capacidade motora que é o fator que nos preserva enquanto profissional. Não é porque o enfermeiro é quem vai aplicar a injeção no seu braço que isso aqui é o fator que o imuniza com os efeitos substitutivos dela. Não. É a relação humana. Relação humana, tá aí. O próprio nome diz. Essa relação humana, ela precisa e deve continuar dessa forma. E isso não é porque as máquinas não são capazes de reproduzir isso. Elas já são capazes. Você já pode interagir com um avatar que fala exatamente isso que eu estou falando agora. É por escolha. Então imagina que no momento em que você tiver que eventualmente colocar alguém para cuidados domésticos para um pai idoso, para uma mãe idosa, para alguém que está acamado. É uma escolha sua se você vai optar por uma pessoa, Homo sapiens, ou se você vai colocar um robô ali. A grande maioria das pessoas ainda vai escolher pessoas. Agora, o efeito, principalmente na robótica que a gente vê, é que você vai conseguir tornar mais democrático e acessível alguns serviços que ainda são humanos, mas são inviáveis de serem escaláveis. Isso é muito bom. Isso é o que a gente quer. Esse é o tipo de coisa que a gente não quer que, por exemplo, um sistema de saúde de um determinado país esteja saturado, incapaz de atender a sua população por insuficiência humana. Você não tem profissional. Então aqui eu preciso trazer o remédio para isso. Traga a máquina, traga o robô, traga o que for, porque eu tenho pessoas dependendo disso. Então, é muito do bom senso, né? Assim, acho que no final da história, a discussão técnica é só uma casca disso. No final, é tudo que nós, enquanto humanos, estamos realmente julgando do valor de tudo isso. Tem um termo que eu cunhei, pelo menos eu procurei se não estava plagiando alguém e não achei. Mas se alguém trouxer, eu reconhecerei que foi um plágio sem intenção. Mas eu criei um termo chamado subestigmação. É subestimar a tecnologia. E muita gente incorreu isso na história, não é? Então eu costumo dizer, Magno, se eu chegasse para meu tio que faleceu há alguns anos, com 96 anos, e dissesse que aos 15 anos dele, que não existia televisão, que ele ia conseguir falar, ver e se comunicar em tempo real com uma pessoa que estava no Japão por uma caixinha com poucos centímetros de espessura e de tamanho, sem fio, ele ia me chamar de louco. Ele ia dizer que isso era impossível. E eu fiz essa pergunta quando ele estava vivo. Então, assim, eu também acredito nisso. Não subestime a tecnologia, porque o tempo mostrou e mostra que quem fez isso não foi uma boa escolha, né? Então, isso que você falou, tem um vídeo que eu mostro numa palestra minha na oftalmologia, a agulha de um cirurgião de retina, que é o cirurgião mais meticuloso na minha área, que é a oftalmologia, em que você opera por um microscópio e você vê a agulha do melhor cirurgião de retina operando e a agulha nesse movimento, no campo, e com o robô ela fixa. Então, o índice de erro cai. Quem diria que isso ia acontecer? Não é um robô operando, é um médico operando com o robô, não é isso? Mas eu faço outra ponderação, né?
Depois eu vou entrar na IA para a área médica, vou puxar um pouquinho para o meu lado. Mas quando a gente fala em humanização, Magno, eu tenho uma preocupação. Tem gente que diz, o humano nunca vai ser substituído. Depende, cara. Eu acho isso. Depende se a geração conviveu com a humanização naquela tarefa que você está falando. Vou dar um exemplo. Você que chegou a colocar carta pelos correios, Magno? Muitas. De escrever uma carta, botar no envelope, botar um selo, ir a pé para o correio, fazer o pagamento para mandar uma mensagem para alguém. Sim. A geração de hoje não sabe o que é isso. Exato. A gente sabia o que era conversar com o cara dos correios, a gente sabia o que era conversar com o caixa do banco que a gente ia depositar. Essa geração não sabe o que é isso. Então, dependendo da geração, ela nunca experimentou a humanização em certas tarefas. Como ela vai sentir falta? E até mesmo como ela vai ter receio, porque outro dia eu estava pensando, eu também me lembro da época, minha mãe tinha uma clínica médica, ficava num edifício na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu me lembro garoto indo nesse edifício e nos elevadores tinha uma pessoa que era o ascensorista. Assessorista. E essa pessoa, a função dela era essa. Você entrava naquela caixa, que era o elevador, ela ia lá. Você vai para onde? Você vai para onde ela te levava. E é curioso que se você procurar notícias daquela época, você via relatos das pessoas que diziam assim, no momento em que surgiram os elevadores automáticos, eles tinham esse nome, elevadores automáticos, em que não havia o ascensorista. As pessoas não entravam. Porque elas falavam, como é que eu vou confiar numa máquina que eu entro lá e ela opera aquele negócio que sobe sei lá quantos andares sozinha? Isso não faz sentido. Da mesma forma que o piloto automático do avião também não faria sentido, da mesma forma que tantos outros recursos que hoje a gente também está sendo apresentado e vem o benefício da dúvida, vem aquele receio. Poxa, você entraria num carro autônomo, você colocaria seu filho para ir num táxi autônomo do ponto A para o ponto B? Pois bem, você está assim como aquelas pessoas que, ao verem o elevador, abriu a porta e não tinha ninguém, deram um passo para trás. Então, tanto o receio quanto a curiosidade, eles andam meio juntos, né? A gente vai descobrindo, ganhando confiança. E eu até falo nos treinamentos que essa palavra confiança, para mim, ela é o fator determinante, é o fator número 1 para a aplicação de IA ou de qualquer tecnologia. Você não deixa de aplicar IA na sua empresa hoje, no seu negócio, por falta de capacidade técnica. Porque já existe recurso para fazer muita coisa. Eventualmente você não confia ainda naquela tecnologia. Então você não vai colocar um bot ou um agente de IA para executar tarefas que são core business da sua empresa, porque, poxa, você ainda não está confiante disso. Então, teve até uma empresa, não foi, Magno, que fez isso e se arrependeu. Sim, que substituiu os Substituiu logo no início. E depois voltou atrás, isso. Enfim. Então, tudo é gradativo. Ganhar confiança é gradativo, a gente está aprendendo a dar espaço para IA, a gente criar esses modelos híbridos de trabalho. Você comentando comigo essa questão do médico e ali a precisão da máquina, poxa, se eu tivesse que me submeter a uma cirurgia dessa, eu falaria, olha, eu quero aquele modelo Robocop, que Hiroshima me contou, ele falou que o médico está pilotando, mas quem está ali estabilizando a agulha é a máquina, é o melhor da máquina com o melhor do homem, é o Robocop. Então, para mim, se eu tiver que fazer essa cirurgia, eu já vou perguntar logo. Me traz o Robocop aí para fazer a cirurgia. Você já fez o link com minha próxima pergunta. A oftalmologia, juntamente com a radiologia, talvez tenha sido as duas primeiras especialidades a experimentarem muito a inteligência artificial. E o que a gente observa, agora entrando na IA, na área da saúde, o que a gente observa hoje, principalmente nos trabalhos científicos, é comparação de IA, comparação com o médico sozinho, sem nenhum auxílio. Eu digo que tem um viés aí de pesquisa muito grande. Falta um terceiro grupo, que é a IA operando juntamente com o médico, né? Então, eu teria que ter 3 grupos para ver qual é a melhor eficiência, né? Eu acho que recentemente, Magno, saiu o MyDxO da Microsoft. Você chegou a ver que eles pegaram médicos sem usar nada,
Ah, sim. E pegaram. Estudo recente. É uma orquestração de várias IAs, Llama, Meta, um monte. E o que é que eles viram? Pegaram 304 casos do New England e viram quem acertava mais. Os médicos sem nada, sem acesso a nada, acertaram 20%. E essa, vamos dizer assim, junta de IA conseguiu acertar 85,5% com a redução de custo de 20% por não pedir os exames que os médicos pediram. Mas aí tem outro viés. E se eu colocar essa junta com os médicos, não é? Então você acha que tem, às vezes, esse viés de querer comparar só a IA sozinha e só o ser humano sozinho e falta essa junção dos dois? Não, sem dúvida. E não só na área da medicina, tá, Hiroshima? A gente vê. E de novo, acho que é um pouco da nossa essência humana é fazer a comparação binária, né? Sendo que no final a beleza está no blend disso, tá? De você juntar as duas coisas. O que vai variar de uma área, de um profissional, de uma especialidade para outra é que esse blend ele pode ser 50-50 ou 10-90 ou qualquer coisa no meio. Mas eu concordo que acho que aqui a gente ainda está com esse efeito da resistência de falar, não, espera aí. Enquanto a IA não for superior ou enquanto ela não for capaz de se provar sozinha, não faz sentido. Isso para mim é um pensamento retrógrado. Acho que a gente já está e tá avançando rápido, né? Assim, a gente já está percebendo que se você é um vendedor, você já não consegue mais competir com um vendedor que tem recursos de IA. Se você é um designer, muito menos. Então, não dá tempo para a gente sequer ficar ludibriando muito em cima dessa discussão meio que filosófica. O mundo já exige que a gente vá para a prática. E a gente estava agora há pouco, né, no programa de rádio, eu comentei sobre isso, que é algo que eu acho que é muito importante. É bem provável que a IA ela consiga permitir que a gente tenha atividades nobres, por exemplo, a de um médico, que hoje é uma escassez profissional em grande parte do mundo, enfim. Como é que você vai resolver esse problema? Você está tendo boom demográfico, você está tendo acesso da população cada vez mais isso, população envelhecendo, são mais anos de vida sob cuidados médicos que vão precisar ser atendidos por profissionais. De que forma? Se a gente não tiver amplificação desses profissionais, essa conta não vai fechar. E não vai fechar para muitas outras coisas. Então, eventualmente a IA ela tem esse papel de ser um fator de democratização de muitos serviços. Eu gosto de dar um exemplo para uma prestação de serviços, por exemplo, de um designer. Pega um profissional que trabalha com criação visual. Outro dia eu ouvi de um profissional dessa área assim, puxa, mas a IA, ela está acabando com o que eu faço, porque antes eu cobrava 10 mil para fazer um projeto, uma arte, alguma coisa assim, e hoje um adolescente com a ferramenta faz a mesma coisa. Eu falei, olha, depende. A visão que você tem, a capacidade de ajuste, a leitura do cliente, isso é muito valioso. Agora, você vai conseguir cobrar 10 mil? Ah, eu concordo que não. Você vai ter uma diminuição do ticket? Vai. Só que um dos efeitos, isso vale desde a micro até a macroeconomia, é que diminuição de ticket amplia a demanda. Se você diminui o seu ticket a cada R$ 1.000 que você diminui, você amplifica em ordens de grandeza o seu público-alvo. Então, antes, você tinha que escolher e achar empresas capazes de investir R$ 10.000 numa peça publicitária. Talvez não sejam muitas. Se você leva isso agora para R$ 1.000, o seu público-alvo não é 10 vezes maior. É talvez 1.000 vezes maior. Você vai atender um público muito maior. Quer ver um outro exemplo disso? Eu estava no começo do ano em São Francisco, lá no Vale do Silício, e lá agora você já vê aqueles carros autônomos já é relativamente comum. E aí eu peguei um Uber tradicional com um ser humano para voltar para o aeroporto. E aí no caminho a gente foi conversando e ele falou, puxa, esses carros autônomos vão acabar com a gente. Isso aqui para nós é uma praga. E aí eu falei, olha, eu acho que vai ser diferente. Isso vai ser bom para você. Mas como assim? Na hora que isso aqui virar o padrão, eu não vou ter mais o que fazer. Fala, olha, mas para pensar. Você, enquanto motorista de Uber, o que você vende para a plataforma? Na essência, seu tempo. É o seu tempo, mais o seu ativo disponibilizados para a plataforma, ela te remunera por isso. Isso vai continuar existindo. Só que, num carro autônomo, a variável do seu tempo
ali com a mão no volante, não existe mais. O seu ativo, sim. A Uber vai continuar eternamente sendo uma empresa que tem 0 carros. Só que agora ela vai ter uma frota de carros autônomos. O proprietário dessa frota, que não é ela, vai continuar sendo você. Só que ao invés de você ter um carro, você pode ter 10, você pode ter 20, você vai ser um gestor de frota. A obrigação da compra do ativo ainda é sua. É você quem compra o carro, você faz a manutenção, você faz a limpeza. Quando chega o carro à noite, você aspira e põe na tomada para carregar. É você quem faz isso. Só que ao invés de você vender o seu tempo, que infelizmente não aumenta para além das 24 horas, você vai ter uma frota. Ele falou assim, eu não tinha pensado nisso, agora esse negócio é bom. Tomara que dê certo. Desarmou. Tomara que dê certo. É isso. O modelo econômico, o modelo de pensamento tem que mudar junto. Entramos agora em outra situação e eu vou lhe imprensar mais, pode ser? Bora. Você está aqui para isso, né? É para isso mesmo. Passamos pela primeira Revolução Industrial, metade do século XVIII, queriam quebrar as máquinas de tear, né, pela o motor a vapor. Chegamos no metade do século XIX, luz elétrica, motor a combustão, diziam que todo mundo ia desempregar e ao contrário, os empregos aumentaram, prosperidade, aumentou o IDH, PIB mundial, tudo. Chegamos na segunda metade do século XX, computador vai desempregar todo mundo, só crescemos. Você acha que agora, com a inteligência artificial, existe uma coisa diferente, que é a velocidade do sumiço de campos de trabalho ser maior do que a geração de novos campos de trabalho, ou seja, a velocidade para essa primeira situação que eu falei, que é acabar com postos de trabalho, é maior do que a geração de novos postos? Depende. Depende de qual horizonte de tempo a gente está falando. Na minha opinião, se a gente falar de um horizonte de tempo de curto prazo, e é curto prazo para coisas que são transformadoras, a gente está falando de 10, 20 anos. Eu acho que a gente vai ver um saldo muito mais negativo. Ou seja, a gente já está vendo isso aqui, não é nem profecia, isso aqui já está sendo realizado. O efeito substitutivo da AI ele é imperdoável para uma camada de atividades que não tem como frear. Então, eu vejo que sim, a gente vai ter grandes substituições, grandes deslocamentos de pessoas, grandes reduções de quadro. Vai acontecer. Só que talvez demore um tempo, e aí talvez algumas décadas, para a gente começar a ver os efeitos da consequência do uso da IA na sociedade como um todo. Então, para isso, eu tento fazer uma projeção que é assim. Se o Banco Mundial ele aponta que nos próximos 10 anos a gente vai ter, globalmente, um ganho de eficiência na ordem de 1,5% em todas as cadeias produtivas, algumas mais, outras menos, na média 1,5%, isso equivale a 7 trilhões de dólares incorporados no GDP, na economia mundial, nesse período. Muito bem. Esse número já é grande o suficiente, mas só para dar contexto, é o maior incremento à riqueza global que se tem notícia hoje por ação antrópica. Ou seja, não tem nada que nós humanos estejamos... Advinda da ação humana. Da ação humana, beleza. Essa riqueza global, que vai estar distribuída na produção científica, no desenvolvimento de produtos e serviços, na inclusão social para muitas coisas, lembrando que o mundo ainda não é um mundo inclusivo, ele deve gerar, é quase como uma consequência óbvia, ele deve gerar ocupações que vão precisar ser preenchidas. O problema disso é que não é imediato. Então eu sempre falo que é aquela curva J. Curva J. Piorar para depois melhorar. Ela mergulha, ela submerge, para em algum momento lá na frente ela voltar a emergir. Mas também quando emerge, vem exponencialmente. É um pouco exercício de futurologia? Acho que é. Qual que é o desafio? Aí também não sejamos poliana aqui, não vamos ser eufemísticos de achar que tudo vai ser maravilha e o mundo vai ser fantástico. Tem alguns aspectos que eu vejo que são críticos, que algumas atividades ou algumas pessoas, uma camada da sociedade vai ter uma dificuldade de romper barreiras. Isso também já acontece hoje. Então, eventualmente, essa tecnologia ela vai criar tetos onde as pessoas talvez tenham dificuldade de romper para ir para o próximo nível. A velocidade com que as coisas acontecem é muito rápida. Ninguém se forma em uma semana em uma atividade nova. Fala, poxa, por que você não embarca na área da enfermagem? Né? A gente estava falando de um amigo agora há pouco que está embarcando nessa área.
Poxa, o desejo e a capacidade a pessoa tem. Mas não é um negócio que daqui a uma semana você está pronto para estar executando essa tarefa que a gente vê que é o número 2 daquele índice de imunidade contra a IA. Essa atividade não vai ser substituída nem tão fácil. Mas pô, demora alguns anos, sei lá, 4 anos no mínimo para a pessoa estar apta a embarcar nesse barco. Então, velocidade eu acho que é um aspecto complicado, né? O mundo com a IA está avançando numa velocidade que a gente não compreende. Até porque, né, você deu o exemplo seja da televisão, seja daquilo que o seu tio se assombraria algumas décadas atrás se você falasse para ele. Os desenvolvimentos tecnológicos antes, eles eram incrementais sobre a própria tecnologia. Ou seja, se você hoje resolver fabricar um computador, assim, olha, eu acordei hoje com vontade de ser um fabricante de computador. Você não vai começar do zero com válvulas para fazer chaveamento de eletricidade, de elétrico. Não, você vai começar do último modelo em diante. Isso. Você parte do último patamar. Isso é tecnologia incremental. Parte do estado da técnica mais moderna para lá. Você parte do que já existia até ontem. Agora, a IA ela tem uma característica diferente. Porque ela é uma tecnologia, ela é auto-incrementadora. Ou seja, a própria IA auxilia no desenvolvimento dela mesma. Uma televisão não auxilia no desenvolvimento da próxima. O computador até auxilia, mas não diretamente no desenvolvimento do próprio. Isso. Um carro, a mesma coisa. A IA não. Então, nos laboratórios de pesquisas de IA, o grau de utilização da própria IA para apoiar as pesquisas, para desenvolver os métodos e as arquiteturas, para desenvolver o hardware, para desenvolver todos os componentes, toda a infraestrutura necessária para isso, já está acontecendo. E aí a gente tem um efeito que ele não é uma mera soma de capacidades. Aí é uma exponencialização mesmo. Isso é difícil de medir, né? O ser humano tem dificuldade com cálculos, sejam juros compostos ou cálculos exponenciais. Nossa mente não funciona dessa forma. A gente é muito mais linear. Isso. Então aqui eu acho que a gente vai ter surpresas daqui em diante. E o que eu queria também fazer uma observação, Magno, é que desde 2010 a gente sempre percebeu que a medicina em específico ia sair dos consultórios. Ou seja, ia chegar no paciente e, vamos dizer assim, dar a possibilidade do paciente se autodiagnosticar. E o pessoal não quer escutar isso nunca. Eu digo, presta atenção. Quando o paciente tem a capacidade de se diagnosticar, teoricamente o seu campo de trabalho vai aumentar, porque o paciente vai chegar para você agora com o diagnóstico. Quando ele não tem o diagnóstico, ele fica em casa. Concorda? Então, isso nem existia o termo inteligência artificial da maneira que a gente conhece hoje, né? E aí eu fui para um congresso e escutei de um colega falando que Singapura, que tem 6 milhões e 200 mil habitantes, estava colocando totens você coloca o queixo, faz uma fotografia sem midríase, ou seja, sem precisar pingar colírio para dilatar a pupila, fazer uma foto de fundo de olho para dar o diagnóstico de todas as doenças da retina, inclusive diabetes. Isso eles pretendiam triar toda a população, inclusive com a marcação já se você tivesse alguma doença para o médico. Isso é triagem, não é? Isso é uma coisa que já é possível. Temos empresas brasileiras que, como a Felcom, não tem nenhum interesse comercial, que tem um aparelho chamado Ayer, eles lançaram pela primeira vez num congresso aqui em Natal, que já estão no mundo todo e que já faz isso. Então, você acredita que a IA ela vai trabalhar muito bem nessa área, ou seja, antes de chegar ao médico, e aí eu vou emendar com outra situação. A gente tem uma patente do primeiro exame de urina para celular. Eu sempre digo, não é para urinar no celular, mas é um software que, com um conjunto de lentes e um conjunto óptico, eu molho um chipzinho na urina, bato uma foto e por colorimetria ele diz o que é que tem na urina em poucos segundos. E se eu coloco esse sistema num vaso sanitário, que toda vida que eu urine, eu faça esse exame da urina e jogue para uma IA? Quantos exames de urina eu vou ter feito durante um ano? Será que a IA, aí eu pego aquilo que você usou, o Eureka vai aparecer? Será que a IA vai, em 3 meses de análise de
397 exames de urina que ela fez no meu sanitário, ela pode dizer, cuida do teu rim, que daqui a 1 ano e meio você pode desenvolver uma insuficiência renal ou desenvolver uma pressão arterial grave. Será que é isso que a IA vai começar a fazer também na área da saúde? Você falou de uma palavra importante aqui dentro desse ciclo diagnóstico e terapêutico que é a triagem. A triagem, por definição, ela é algo que você tem alta volumetria, porque é só você pegar a sala de triagem de um hospital, ela não para um segundo, porque aquilo é um volume gigantesco, e ela é uma camada topo de funil, né? É ali onde você tem direcionamento. É para isso que serve uma triagem, para você ir pelo caminho A ou caminho B. Muito bem. Só que o desafio de algo que envolve grande volumetria, como é que você faz a triagem, como você disse, em Singapura, para 6 milhões de habitantes? Sei lá quantos médicos ou quantos profissionais de saúde você precisaria para isso. Seria impossível. Então, você disponibilizar de uma tecnologia para permitir que a camada geral da população seja triada, isso é muito valioso. Porque talvez 90% das pessoas estejam completamente saudáveis Exato. e passar bem e Exato. amanhã a gente se vê. 10% não, e vão exigir um tratamento que, feito da forma correta, e se a triagem foi aplicada no momento certo, muito antes da manifestação tardia do problema, ótimo. Olha a economia, e olha o bem-estar, olha o benefício para o cidadão. Beleza. Eu vejo isso na prática lá com uma das nossas empresas, que é a Visbotix. A Visbotix é uma empresa que tem modelos proprietários de inteligência artificial para análise de imagens térmicas, que basicamente é a termografia. É uma ciência, é um braço da medicina diagnóstica já bastante pacificado, já há bastante tempo. Só que ela tinha exatamente essa dificuldade. Como é que você dá escala para um processo que muitas vezes, né, a termografia é muito usada especialmente na parte da triagem. É um diagnóstico preliminar. Sendo que aquilo dependia de um profissional que precisava fazer aquele registro daquela imagem, quase com uma foto, e ele submetia aquela imagem a uma avaliação dele que demorava uma imensidão. Aquilo era complexo, ele tinha que fazer apontamento de ROIs, que são as regiões de interesse, Sim. de forma manual, a fazer a comparação da simetria térmica, cálculos complexos. E eu não vou nem entrar na questão da suscetibilidade ao erro humano, porque entrou cálculo, a gente está Isso. sujeito a erros. Então, quando você traz uma ferramenta, um recurso que faz isso de uma forma precisa, rápida e escalável, inclusive está aqui as definições do Alan Turing, lá da década de Sim. 50. É a máquina fazendo algo de forma precisa, escalável, legítimo. Isso faz todo sentido do mundo. É uma triagem que permite hoje, lá a gente tem modelos que auxiliam a avaliar riscos de lesões lombares. Onde isso é importante? Em empresas, hoje, afastamento por questões lombares é uma das Sim. principais questões aí de afastamento no mundo inteiro. Então, você saber de forma precoce que o indivíduo tem uma predisposição a desenvolver um problema lombar crônico, simplesmente porque você identificou um padrão térmico, você não, a máquina, a IA identificou um padrão térmico anormal, isso é muito valioso. E você consegue ter isso a baixo custo. Então, custo também, a gente não pode deixar ele de lado, né? Como é que você faria, mais uma vez o exemplo aqui do diagnóstico do olho dos indivíduos em Singapura com um profissional dedicado a cada um? Não Exatamente. tem como. Então, assim, acho que aqui a gente está vendo, sim, eu acredito muito no fator da IA aliado à robótica dentro de uma camada de triagem. Acho que na medicina, em todo esse ciclo, vamos chamar assim, o topo de funil, que é a triagem, é onde a gente vai ter os benefícios mais óbvios, a curto prazo. É o que eu concordo há décadas. E por isso que a gente sempre trabalhou em dispositivos médicos justamente para isso. Porque eu via o seguinte, eu trabalho num hospital universitário, que é regionalizado, que eu atendo uma criança que vem de 500 quilômetros para eu fazer um exame para dizer, está tudo bem. Isso me incomodava demais. Vinha num carro de uma prefeitura de madrugada e só podia voltar no final da tarde porque o carro, ela está livre de manhã, mas o carro só volta no final da tarde. Então, qual o custo disso para o sistema? Então, e se eu tivesse um dispositivo que uma professora pudesse bater uma foto no colégio e dissesse para o sistema, olha, das 200 crianças que eu examinei, tem 2 que precisam ser vistas, porque o sistema aqui detectou algo estranho.
Então, qual o efeito disso, né, Magno? Mas agora a gente vai caminhar, eu vou lhe... Mas posso até, Pode, quebrando um pouco o claro, você que protocolo, manda. aí eu vou tentar rebater aqui uma pergunta, uma curiosidade aí. Ah, Como que você vê, assim, a classe médica, e aí eu falo isso pertencendo a uma família majoritariamente de médicos, existe uma resistência, né, nisso. Acho que o seu discurso não me parece ser o discurso uníssono de toda a não, classe. não. Acho que você tá com a camiseta dos rebeldes, né, os revolucionários. Porque eu vejo que tem um pouco dessa resistência de, puxa, dar espaço a essas automações, a esses recursos inteligentes, pareceria, não que eu concorde, mas é como muitos falam, uma forma de começar a perder território. E eu não quero perder território, eu não quero que a IA comece a fazer aquilo que eu faço, porque daqui a pouco eu sou só um apertador de botões na sala. Faz sentido isso? Faz Existe isso? total sentido o que você está falando, mas a gente esbarra aí numa coisa chamada de regulamentação de ato médico. É outra coisa que aí é outra discussão. Mas eu digo o seguinte: quando surgiu pela primeira vez, Magno, o hemoglicoteste, foi uma professora minha de endócrino que, numa aula prática, disse: vou mostrar para vocês agora. Furou o dedo da gente, botou na máquina e deu lá 89 miligramas por decilitro de glicose. Nossa, a gente só fazia isso num laboratório e agora eu posso comprar na farmácia e fazer, não é? Quando é que a gente via uma pressão arterial? A gente tinha que ir ou numa farmácia ou ir num médico para fazer. E hoje tem um sócio meu que diz: a tecnologia não pede licença, ela chuta a porta e entra. Então, assim, não é essa a finalidade, não é tirar mercado, não é nada. É pensar no paciente como centro da situação. É o que você falou. Se eu chegar e disser assim: eu preciso fazer colonoscopia em toda a população, vou dar um exemplo aqui, não sei nem se é o consenso, acima de 50 anos que tem alguma história na família. Provavelmente eu não vou ter profissionais para fazer esse trabalho, não é? Teremos que fazer? Teremos, porque senão quem vai pagar é o quê? O sistema de saúde, não é isso? Então, assim, vai esbarrar nisso. A resistência é grande, tem muita gente que não entende dessa forma, mas concordo plenamente com você. Agora, saindo um pouco desse assunto, eu vou entrar em outro trabalho científico que foi apresentado agora, se eu não me engano, pela Faculdade de Cornell, que ele mostrou o seguinte, Magno: ele pegou 3 grupos de pessoas e fez eles redigirem uma redação. E o primeiro grupo utilizava LLM, ou seja, uma inteligência artificial, ele podia se valer dela. O outro poderia só se valer de motores de busca, como o Google. E outro não podia se valer de nada. E eles fizeram a análise do eletroencefalograma dessas pessoas. E qual foi o resultado? Quem não usou nada teve várias ondas que permitia chegar a uma conclusão que vários circuitos neuronais estavam sendo acionados. Quem usou motor de busca reduziu mais e quem usou LLM, inteligência artificial, caiu muito. E depois eles trocaram e viram que o efeito do uso da IA produzia isso. E diante dessa evidência científica, eu vou para outro lado. James Flynn foi um dos primeiros caras que começaram a estudar o QI. Ele começou a medir o QI se eu não me engano, no exército da Dinamarca. E quando foi em 2020, pela primeira vez, as gerações subsequentes não tinham o QI maior do que a anterior. E o efeito Flynn, de James Flynn, era o aumento sempre do QI de cada geração, e pela primeira vez tivemos o efeito Flynn reverso. Começou a cair, e alguns países já têm até um score de cada 10 anos quanto vai cair o QI. Muito bem. Então, será que o excesso de uso de IA diante dessa evidência científica e o efeito Flynn reverso, que surgiu mesmo antes desse trabalho, que provavelmente não é só pela IA, mas por várias tecnologias,
será que isso vai gerar um impacto negativo para as novas gerações? Tá aí uma boa pergunta. Mas eu tive acesso a esse estudo, eu cheguei a olhar cuidadosamente. E uma das coisas que não é surpreendente no estudo é o fato de que os indivíduos que tiveram o desafio de produzir o material sem o uso da IA, eles é claro que tiveram um esforço maior. Inclusive, eles medem pela atividade cerebral, viram que o esforço é maior. Isso era esperado. É a mesma coisa de você falar assim, vamos apostar uma corrida, você vai a pé, eu vou de carro e vamos chegar lá na ponta e ver quem gastou mais energia para isso. Essa resposta a gente já tinha antes mesmo de começar. A grande questão aqui, que aí é onde eu acho que o estudo ele dá base para essa nossa reflexão, é a gente fazer uma correlação entre a atrofia cognitiva, que é o guarda-chuva de tudo isso que você comentou, ou seja, o quanto que nós estamos eventualmente nos atrofiando pelo simples fato de estarmos terceirizando para a máquina parte daquilo que é o nosso esforço cerebral. Isso eventualmente nos atrofia. Mas há correlação entre essa atrofia e a capacidade de progresso. Esse que é um grande X. Porque não necessariamente o esforço cognitivo ele é resultante em progresso, e progresso medido das diversas formas. Se isso fosse verdade, o advento do cálculo mecânico, depois o cálculo eletrônico, teria feito a humanidade regredir. Entendi. É fato que hoje a gente tem uma capacidade de cálculo inferior às nossas gerações anteriores. Eu converso com pessoas, né, os meus tios, pessoas, né, de gerações anteriores, eles fazem conta de cabeça muito melhor que eu. Mas por quê? Porque eles não tinham um dispositivo no bolso como a gente tem. E hoje, quando a gente vai a um restaurante, vamos hoje à noite, eu duvido que na hora de dividir a conta... É Alex que vai pagar, viu? Então não precisa nem fazer não precisa fazer a conta. Então tá bom. Mas se ele quiser fazer a deselegância de nos provocar a pagar essa conta, espero que não, cada um vai puxar uma calculadora, a gente não faz de cabeça. Então, assim, essa é uma grande questão, ou seja, o quanto que recursos que nós terceirizamos parte da nossa carga cognitiva, intelectual e criativa, essa terceirização vai causar alguns níveis de atrofia, a gente vai ficar desacostumado. A gente vai ficar desacostumado a escrever. Eu não sei se é o seu caso, mas acontece muito comigo. Quando eu tenho que preencher um formulário à mão, eu tenho já um pouco de falta da memória muscular de fazer a escrita, a manuscrita ali, eu já começo a perder. Falo, caramba, eu estou regredindo. Mas pelo simples fato de eu estar atrofiando. Então, agora, eu não sei se é tão óbvio, e acho que vai exigir muitos estudos, o efeito da correlação entre essa atrofia e a regressão em termos de desenvolvimento científico e capaz da humanidade como um todo. Talvez não. É uma linha de pesquisa fabulosa para fazer... Esse é o benefício do pesquisador. A gente sempre fala, talvez não. Isso. Até que prove. E uma linha de pesquisa fabulosa prospectiva daqui para frente, né? Sim. Agora vamos entrar em mais um detalhe para a gente já ir caminhando para o nosso final, Magno. Que depois eu quero que você fale também um pouquinho do documentário que você fez com Paulo Guedes, que eu queria que você comentasse mais na frente. Mas vamos entrar aqui para um ramo que foi muito debatido, principalmente na pandemia da Covid e tudo. A gente sabe que a IA participou do desenvolvimento de vacinas, definição de novas moléculas e até de antibióticos hoje, que você levaria um tempo imenso para fazer o trabalho que a IA hoje faz. Quando o Magno Maciel está deitado lá, pensando no futuro, o que você acha que você diz? Cara, vai chegar uma hora que essa IA vai ser capaz disso. E aí, quando você estiver pensando nisso agora, eu faço. Você acha que vai chegar uma hora que a IA generativa, ela mesma, vai se fazer perguntas e ela mesma, com o conteúdo que eu tenho hoje, de informações médicas, por exemplo, científicas, no PubMed, no Web of Science, o que tem tudo lá, ela vai dizer, esses humanos não estão percebendo algo que eu vou agora pesquisar e entregar coisa que jamais a gente imaginaria? A gente, não só eu penso muito nisso, mas tem muita gente assim como eu que pensa, isso que você comentou está dentro de uma temática que nós chamamos de ARA,
adaptação e replicação autônoma. Imagina que a IA ela poderá ter, em algum momento, uma capacidade de fazer duas coisas. Uma que é olhar para a sua própria base de código, ou seja, os algoritmos que fazem com que essas IAs sejam capazes de criar. E a gente chama disso de codex. E a outra coisa que é a capacidade computacional para que isso seja executado. Então, é o motor da máquina junto com o cérebro da máquina. No momento em que elas ganham capacidade de aprimorar isso por si só, isso é um ponto onde a gente perde o controle. Inclusive, é considerado um fator de risco no desenvolvimento das IAs, o ARA. Porque um pesquisador que, eventualmente, desenvolve algo sobre a qual ele já nem consegue mais explicar, a gente fala que é aquele momento que a rédea escapou da mão. Você já não está mais no controle. Qual que é o ponto de tudo isso? Isso que muita gente chama de ASI, que é a Artificial Superior Intelligence, a inteligência superior à nossa, é um negócio difícil da gente quantificar. Que é uma previsão, né? Que é uma previsão, é. Aí não me pergunte quando isso vai acontecer, porque aí a gente joga dados para cima, o número que der a gente fala, porque é um palpite qualquer. Mas eu realmente acho que a gente vai chegar nesse patamar, onde essa inteligência ela é capaz de superar a nossa. E quando ela supera, ela vai ter a oportunidade de olhar toda a nossa referência intelectual, seja uma base de papers acadêmicos da área médica, sejam as obras literárias, seja o que for. E falar assim, peraí, eu emulei todos os cenários possíveis e aqui existem ajustes. Isso vai acontecer. Então, de novo, acho que a grande questão é o quão humildes seremos nós, enquanto humanidade, de reconhecer que nós, enquanto Homo sapiens, já não somos mais os mais inteligentes e falar, realmente, a IA tem razão. Parte ruim disso, perder o controle geralmente não é algo que é tão bom. Então a gente vai ter que estabelecer o que a indústria chama de guardrails, né? Que é literalmente aquilo que te mantém na estrada. Os limites. Então os guardrails nos modelos de IA são justamente isso. Até onde eu quero que ela vá e até onde ela precisa ser explicável. Você ser capaz de explicar algo que a máquina está fazendo é um fator que a gente não deveria perder, né? Porque é aí onde começa a ter uma margem para algum risco envolvido. Então, essas coisas assim me deixam pensando bastante, confesso que me tiram algumas horas de sono. Até porque, não vou entrar tanto nesse assunto, que aí sim mereceria mais algumas horas, mas a resposta, pelo menos na minha opinião, para que isso se garanta, ou seja, para que alguns desses guardrails sejam colocados, eu não consigo ver outro caminho que não seja algum nível de regulação. Você acabou de me falar, Magno, por que algumas coisas não vão ser substituídas na área médica? Porque existe regulamentação, o ato médico. O ato médico. Então, existe um papel que determina até onde as coisas vão. E a gente, como sociedade, se estabeleceu a respeitar aquilo. Na IA vai ter que ter a mesma coisa. A tecnologia por si só não é ela que vai falar, tudo bem, eu vou até aqui e fico esperando você me dar autorização para dar o próximo passo. Não. Somos nós que vamos ter que definir previamente esses limites. A inteligência artificial ela é tão diferente, né, Magno? Porque quando a gente fala eu digo que a quarta revolução industrial, diferente das outras, não tem um item para a gente olhar, tem um monte de coisa, né? Então, eu tenho, na saúde, eu tenho impressão tecidual, eu tenho nanotecnologia, eu tenho telemedicina, machine learning, inteligência artificial de todo tipo que a gente conhece, robótica. Só que a inteligência artificial ela trafega, potencializando as outras, não é isso? E quando a inteligência artificial se encontrar com a computação quântica, o que é que você espera? Você acha que a computação quântica vai ser acelerada pela IA ou é a IA que vai acelerar a computação quântica? Eu tô achando incrível o quanto que você já está prevendo algumas das coisas que eu vou falar amanhã na minha palestra inicial. Sério? A gente não combinou nada, não. Não combinamos nada, mas eu já tô até mais tranquilo aqui, que se eu ficar afônico do dia para noite, já sei quem vai ser meu... A fala é exatamente essa. Eu trago essa provocação de que a gente está vivendo um momento que o Peter Diamandis, da Singularity University, lá no livro dele do The Future is Faster Than You Think, ele fala que a gente está vivendo esse momento da convergência tecnológica. É isso, assim. IA generativa é um dos pilares que está evoluindo, mas você tem
os blockchains, você tem a realidade aumentada, a realidade virtual, você tem nas telecomunicações o 5G e o 6G, você tem a computação de borda, edge computing, e você tem a computação quântica. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Só que eles não são fatores isolados, eles são fatores combinativos. As rodovias se juntam, né? O efeito da combinação da computação quântica com o IA, ele ainda não é uma coisa que, no formato atual da computação quântica, seja realmente um benefício tangível. Porque são estruturas diferentes. Agora, não quer dizer, né, o que eu quero dizer não é que a gente vai usar os motores quânticos, né, no sentido de arquiteturas de processamento, para treinar, pós-treinar e rodar modelos de IA. Não necessariamente isso. Uma das coisas que inclusive a gente fala em machine learning da arquitetura CUDA, que é um dos cernes da NVIDIA, por exemplo, ela não é exatamente algo que roda no computador quântico. Agora, a computação quântica, ela tem a capacidade de aceleração processual. Ela acelera processos de cálculo de uma forma que a gente nunca viu, né? A gente ouve muito esses exemplos de o quanto ela é capaz de quebrar criptografias, que nada mais é do que um cálculo. A criptografia é uma coisa que demoraria uma infinidade de tempo para um ser humano, uma infinidade de tempo menor para uma máquina, ou uma instantaneidade para um computador quântico. É cálculo. Então, algumas dessas coisas que envolvem cálculo, sim, vão ser importantes para a IA. E a gente vai ver essas rodovias se juntarem em algum momento. E, resumindo tudo isso, a pergunta final que a gente sempre chega é na parte ética. Quem é que vai responder, por exemplo, na área da saúde, em um erro ou um dano a um paciente que ele procurou uma inteligência artificial ou um médico que utilizou uma inteligência artificial? Claro que o médico utilizando vai ser o médico que provavelmente vai ser responsabilizado. Mas se chegarmos a um ponto em que o paciente tenha um acesso a uma inteligência artificial já robusta, mas que por algum motivo errou, onde é que você acha que a gente vai chegar nessa parte ética, Magno? Isso é interessante, porque essa é uma discussão que ela ocorre desde as empresas que falam assim, puxa, mas se eu automatizar aqui um processo interno, por exemplo, de uma cobrança, não só na área essa médica, cobrança for errada. Perder um prazo no judiciário. De quem é culpa? Eu vou demitir o ChatGPT? Não é isso. Então, esse raciocínio ele vai demandando algumas etapas. Então, primeiro você tem que ter monitoramento. Eu só consigo, eventualmente, corrigir o que eu monitoro. Esse monitoramento, ele depende de explicabilidade, que é o que eu falei, as IAs precisam ser explicáveis. Você precisa ser capaz de puxar o fio da meada, como a gente costuma dizer, e entender, peraí, quais foram os agentes, tanto humanos ou artificiais, que contribuíram para aquilo. Como o modelo é híbrido, você pode ter algo que começou com você, passou para mim, eu passei para uma máquina, ela devolveu para você. Isso. A gente trabalhou em equipe. Então eu preciso ter explicabilidade nos processos que combinaram para um efeito positivo ou negativo. E essa explicabilidade, ela vai fazer com que a gente tenha algumas questões de responsabilização. Então eu falo que eu chamo de ato executivo. Quem que de fato executou aquilo? Isso serve para qualquer coisa. Então você pensa assim, o disparo de uma bomba atômica não foi eventualmente o presidente daquele país que foi lá segurar a bomba e soltar em cima do outro, não. Mas ao ele dar a ordem, ele é o responsável por aquilo. O ato em si físico que ocorreu na ponta não é esse distanciamento que faz com que ele não seja responsável. Da mesma forma que se uma IA promover um erro médico, promover um erro jurídico, um erro contábil, alguém está responsável por aquilo. O simples fato dela ter feito o cálculo, ou ela ter feito a agulha estável ali na ponta, ela é a ponta executiva. Mas alguém apertou um botão, alguém é responsável, alguém está pilotando aquilo. Então, essa discussão ela acontece muito, por exemplo, nos carros autônomos. De novo, pegando o exemplo dos carros autônomos. Sempre vem aquela questão, mas se um carro autônomo comete um acidente, atropela uma pessoa, de quem é a responsabilidade? Quem colocou ele para rodar na rua hoje? Esse carro ele só está ali porque alguém está responsável pelo aquele ativo. Alguém colocou ele lá e vai ter que ser corresponsável por isso.
Se o seu cachorro morde alguém na rua, a culpa não é do cachorro, a culpa é do dono. Então, a sociedade vai ter que abraçar alguns conceitos. Então, iremos abraçar esse conceito, o conceito de quem é o responsável pela execução, ainda que não na ponta diretamente, mas em alguma etapa do processo, é quem deveria ser responsabilizado. Se a gente abraçar esse conceito. E eu sei que você é especialista nessa área de segurança. E como nos proteger dessas IAs que estão lidando com essas atividades nevrálgicas, ou seja, de risco, para não entrar um hacker ali e começar a causar danos para, de repente, uma concorrência industrial ou empresarial. Vai ficar mais difícil? Já estamos preparados para isso ou não? É curioso, porque assim, o ramo da cibersegurança está com os cabelos em pé, né? Porque uma das questões em cibersegurança são os ataques de rede de arrasto. Porque rede de arrasto é aquilo que você passa e você pega bota, você pega pneu, mas você pega peixe também. Então, quando você faz ataques em massa, disparados aleatoriamente, com técnicas diversas, muitas das coisas não vão resultar em nada, mas um ou outro peixe você pega. E a IA, mais uma vez, é uma forma de você amplificar, de você dar volume para algo que até então você tinha que fazer na mão. Então imagina hoje você roteirizar, você criar scripts, você criar arquivos maliciosos, você fazer engenharia social usando IA. É fantástico. Assim, é até estranho falar isso, mas de fato, eu costumo dizer isso nas palestras, eu falo, se você está desejando entrar na área do cybercrime, parabéns, nunca foi tão bom, tão fácil, tão oportunista você entrar nesse segmento. Então, eu vejo que de fato a IA ela traz ameaças consideráveis para isso. Outro dia eu rodei um exemplo lá com o meu time de desenvolvedores, simulando ataques de phishing, que são esses que a gente emula uma situação real, uma comunicação que supostamente era legítima, mas com uma intenção negativa, em que você dispara e-mails altamente convincentes, altamente personalizáveis para milhares de pessoas. E quando você recebe aquilo, a probabilidade de você detectar que aquilo é fraudulento começa a diminuir muito. A IA ela é uma mentirosa eficiente. Exatamente. Né? Ela é criativa, ela é boa nisso. Então, isso vai servir tanto para o golpe do WhatsApp, para indivíduos mais sensíveis. Isso vai auxiliar na persuasão de empresas, todo tipo de situação fraudulenta dentro ou fora da atividade cyber, né? Tanto no mundo online quanto no offline. Então, acho que esse é um baita desafio que a gente tem também pela frente. Né? Magno, e eu queria saber qual foi o motivo, o que motivou o documentário com o ex-ministro Paulo Guedes e qual foi o assunto que vocês focaram nesse documentário. Bom, o ex-ministro Guedes ele é também um dos professores na faculdade Hub, tem um MBA específico dele dentro lá do nosso quadro de conteúdo. E surgiu uma oportunidade de nós tratarmos o tema de inovação, só que dentro de um contexto macroeconômico. E aí quando a gente para pensar no Vale do Silício, né? O Vale do Silício ele é muito representativo na tecnologia e tudo que a gente usa, né? Isso todo mundo sabe. Só que por trás da evolução ali do que houve no Vale do Silício, tem muitas questões macroeconômicas, políticas, questões imigratórias, questões culturais, fundamentos financeiros e econômicos que estão ali aplicados, seja dos fundos de venture capital, seja dos incentivos, da parte tributária. Então a ideia surgiu de nós termos, né, um documentário, alguma coisa que contasse essa história daquilo que muita gente não conhece do Vale do Silício. A gente conhece as empresas, né? O Google, o Facebook, essas coisas. Mas o que aconteceu nos últimos anos lá para que aquilo tudo surgisse? Então a pergunta é, o que levou a ele ser o que era? O que levou a ser o que é? Isso. Não é uma coincidência. Isso. É possível que numa região que são meia dúzia de municípios, uma região pequena, né, do estado da Califórnia, tenha um PIB maior do que o Brasil. Como é que pode? O que aconteceu ali? Então a gente resolveu gravar esse documentário, isso foi no ano passado. Vocês gravaram aqui ou lá? Gravamos lá. Certo. E a gente pôde conversar com
pessoas que estão lá, empresários, executivos, empreendedores. E é interessante a gente falar, poxa, olha como a junção de alguns elementos produzem algo fabuloso. Dá para se copiar? Com certeza. Você começa a ver hoje vários lugares no mundo que têm essa mesma característica. Eu estava um mês atrás em Portugal, a gente visitou o Tagus Park, que é exatamente isso. É um ambiente onde você tem a academia junto da iniciativa privada, estimulado pelo governo, num ambiente de inovação, onde você fomenta o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. Quando você faz isso junto com a universidade, junto com os braços acadêmicos, você começa a ter uma aceleração da produção, você começa a ter patentes, você começa a ter ideias, você começa a ter startups, tecnologia é criada, você, claro, dá facilidades para isso, dá recursos, dá incentivos financeiros, tira um pouco das burocracias, porque essas são meio que matadores de boas ideias. Em pouco tempo já começam a nascer os pequenos unicórnios. Você fala que você já viu os filhotinhos de unicórnio correndo por aí. É o que está acontecendo. Israel é prova disso, a gente vê vários outros ecossistemas que têm essa característica. Claro que o Vale do Silício, ele também ele bebe da potência norte-americana de conseguir reunir, naquele momento da humanidade, uma situação muito especial, tudo isso de uma vez só. Você vê algum local no Brasil que seja propenso a algo parecido? Olha, o Brasil, acho que a gente tem grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo grandes desafios. A gente conversa com muitas pessoas hoje que estão na linha de frente de pesquisa, na linha de frente de empreendedorismo, e muitas delas estão migrando, estão saindo daqui para empreender nos Estados Unidos, estão saindo daqui para aplicar pesquisa científica na Europa. Então, o Brasil, acho que ele é um bom celeiro, até porque mar calmo não faz marujo bom, e tá um lugar que o mar não é calmo é o Brasil. Então a gente forma muita gente boa, até pela adversidade, mas eu acho que a gente tem dificuldade de reter. A retenção eu acho difícil. E retenção de talentos, que muitas vezes emigram, e retenção de capital, que às vezes nem chega. Então, eu acho que algumas coisas ainda precisam amadurecer para que nós sejamos uma boa esponja para essas pessoas e também um bom alvo para quem está lá fora nos olhar e falar, tá aí um bom lugar para a gente investir. E para quem quiser assistir o documentário, ele está acessível? Está no YouTube. Vale da Prosperidade. Vale da Prosperidade. Põe lá no YouTube, Magno Maciel, que vai aparecer. Não, coloca o Paulo Guedes. Coloca assim, Paulo Guedes, Vale do Silício, você acha muito mais fácil. O ministro Paulo Guedes é muito mais referência do que eu. Então, mas é interessante. A gente criou com muito carinho para tentar contar da melhor forma essa história. Magno Maciel, muito obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo a Natal. Espero que essa seja uma de várias visitas e agradecer imensamente sua presença aqui e todo o aprendizado dessa 1 hora e poucos minutos que nós tivemos aqui. E deixar aí as câmeras para a sua mensagem final. Primeiro, obrigado, Hiroshima, pelo papo aqui. O único risco que você correu aqui é da gente varar à noite e o seu programa aqui ter 12 horas de duração, porque o papo é bom, a gente vai longe. Mas para todo mundo acho que está acompanhando, acho que iniciativas como essas, onde a gente pode explorar o tema um pouco mais em profundidade, Hiroshima está aqui sendo um parceiro nosso aqui em Natal para que a gente traga esse tema da inteligência artificial, seja no ecossistema de saúde que ele é referência, seja no ecossistema empreendedor. Então, te agradeço também por ser mais um que está carregando essa bandeira, né? Acho que tem muita gente aí, tem muitas mãos ajudando a levar isso. Então, só tenho a agradecer. Muito bom. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast e quero agradecer a participação de todos vocês e agradecer ao nosso amigo Magno Maciel. Até o próximo.